O vídeo de hoje fala sobre o cyberpunk e suas denominações. A literatura cyberpunk é um gênero da ficção científica, com características em comum que são o baixo custo de vida e alta tecnologia. Mas não é só isso. Existe sim a ciência avançada, como as tecnologias de informação e cibernética. Entretanto, na literatura cyberpunk, o que predomina é essa vontade de meter uma voadora com os dois pés no sistema vigente. De acordo com Lawrence Pearson, os personagens do cyberpunk clássico são seres marginalizados, distanciados, solitários, que vivem à margem da sociedade, geralmente em futuros distópicos onde a vida diária é impactada pela rápida mudança de tecnologia, a uma atmosfera de informação computadorizada ambígua e a modificação invasiva do corpo humano. Cyberpunk é um termo originado a partir da cibernética, que promove uma visão underground da sociedade, de contracultura, que foge dos padrões anteriormente impostos com a intenção de obter novos espaços para a expressão. Durante a década de 1980, a ficção científica criou o movimento cyberpunk, um dos mais bem-sucedidos. O pioneiro foi William Gibson, autor da trilogia Spawn, do qual faz parte o famoso Neuromancer. Se hoje a gente tira onda assistindo Black Mirror, pode ter certeza que uma das grandes fontes de inspiração é a obra desse William Gibson. Bruce Sterling afirma que o cyberpunk se trata de uma integração entre a tecnologia e literatura, em um mundo onde o diferencial entre ficção científica e realidade está cada vez mais tênue. E realmente é verdade isso, viu, pessoal? Vocês não percebem que as obras da literatura, principalmente da ficção científica, estão cada vez mais próximas da realidade? Não que os livros estão deixando de ser fantasiosos, mas a própria realidade está ficando meio maluca. O cyberpunk é encarado como a voz do underground na sociedade moderna, representando um novo mundo imerso na tecnologia. A atitude não conformista é marcante na personalidade dos autores cyberpunks, que têm uma visão pessimista da condição humana. Hoje você vai ouvir o primeiro conto profissional do grande divulgador do nome cyberpunk. Meu nome é Marcelo Fávaro. E de alguma forma muito inusitada você caiu no meu vídeo. Conto um Conto apresenta de William Gibson, O Contínuo de Gernsback. Narração Marcelo Fávaro. Misericordiosamente, tudo começou a apagar-se, a tornar-se um episódio. E quando ainda me chegam essas estranhas visões, são periféricas, simples fragmentos cromados de um doutor louco, confinado na extremidade do olho. Esse transporte estava voando sobre São Francisco a semana passada, mas era quase translúcido. E os conversíveis com barbatanas de tubarão se tornaram incomuns. E discretamente, as autoestradas evitam converter-se nos resplandecentes monstros de 80 pistas, onde fui obrigado a conduzir o mês passado o meu Toyota de aluguel. Eu sei que nada disso vai me perseguir até Nova York. A minha visão está se reduzindo a uma única frequência de probabilidade. Esforcei-me muito por isso. A televisão me ajudou bastante. Suponho que tudo começou em Londres, nessa falsa taverna grega de Battersea Park Road, com o almoço da Corporação de Investimentos de Corwen, uma insípida comida a vapor, e ainda lhes custou 30 minutos encontrar um balde com gelo para a reticina. Corwen trabalha para Barry's Watford, a qual publica livros de grande formato em brochura,
da moda, as histórias ilustradas dos letreiros de neon, das máquinas de fliperama, dos brinquedos de corda do Japão ocupado. Eu tinha ido para fotografar uma série de anúncios de calçados, garotas californianas, com pernas bronzeadas e espalhafatosos tênis fosforescentes, tinham feito travessuras para mim, nas escadas rolantes de St. John Road e nas plataformas de Tuntingbeck. Uma jovem agência ambiciosa e pouco rentável tinha decidido que o mistério do transporte londrino venderia tênis de nylon. Eles decidem, eu fotografo. E Cohen, que eu conhecia vagamente dos velhos tempos de Nova York, tinha me convidado para almoçar no dia anterior à minha saída de Hat Row. Ele trouxe consigo uma jovem vestida muito na moda, chamada Dialta Downs, a qual virtualmente não tinha queixo, e era uma reconhecida historiadora da arte pop. Ao recordá-la, vejo-a caminhar ao lado de Cohen, abaixo de um letreiro de neon pendente que cintilava: "Por aqui se vai a loucura", em grandes letras arredondadas. Cohen nos apresentou e explicou a Dialta que era a primeira promotora do último projeto de Barry Watford, uma história que ela chamava de a aerodinâmica modernidade americana. Cohen o chamava de arma a laser gótica. O título do seu trabalho era A Futurópolis Aerodinâmica, o amanhã que nunca chegou. Há uma obsessão britânica pelos elementos mais barrocos da cultura pop americana. Algo parecida com o fetiche vaqueiro índio próprio dos alemães. Ou a aberração afeição francesa pelos filmes do velho Jerry Lewis. Em Dialta Downs, isto se manifestava em sua mania por uma forma única de arquitetura americana, da qual a maioria dos americanos mal é consciente. A princípio não estava certo do que estava falando, mas pouco a pouco comecei a me dar conta. Encontrei-me recordando a televisão dos anos 50 aos domingos pela manhã. Algumas vezes, nas emissoras locais, passavam velhos documentários para completar a programação. Você sentava-se ali com o seu sanduíche de manteiga de amendoim e o seu copo de leite. E um pomposo e estático barítono de Hollywood contava que teria um carro voador em seu futuro. E então os três engenheiros de Detroit se moviam ao redor de um velho Nash com asas. E mais tarde o víamos correr a toda velocidade por alguma pista deserta de Michigan. Realmente, nunca o veria decolar. Mas certamente voava para a terra do nunca de Dialta Downs. O autêntico lar de uma geração tecnófila sem nenhum tipo de inibição. Estava falando sobre essas curiosidades do futurístico na América. Passar diariamente ao lado da arquitetura do futuro dos anos 30 e 40. Os cinemas com marquises estriadas para transmitir certa misteriosa energia. Os armazéns baratos com fachadas de alumínio canelado. As cadeiras de tubos cromados cobrindo-se de pó nos saguões dos hotéis de passagem. Ela via essas coisas como fragmentos de um mundo onírico, abandonado no despreocupado presente, e queria que o fotografasse para ela. Nos anos 30 presenciaram a primeira geração de desenhistas industriais americanos. Até os anos 30, todos os apontadores pareciam um apontador. Um elementar mecanismo vitoriano, possivelmente com um pequeno arabesco decorativo nas bordas. Depois do advento dos designers, alguns apontadores pareciam ter sido montados em túneis de vento. Em sua maior parte, a mudança era só superficial, sob a aerodinâmica carcaça cromada que se encontrava o mesmo mecanismo vitoriano. Tudo isso tinha certo sentido, pois os desenhistas americanos mais brilhantes tinham sido recrutados dentre os desenhistas teatrais da Broadway. Tudo era decorado, uma série de elaborados objetos cenográficos para passar a viver no futuro.
À hora do café, Corren apanhou um grosso envelope de papel pardo, cheio de ilustrações acetinadas. Pude ver as estátuas aladas que guardam a represa Gulliver, chapéus ornamentais de concreto de 10 metros, inclinando-se com simetria ante um furacão imaginário. Vi uma dúzia de fotografias do edifício Johnson Wax de Frank Lloyd, junto a capas da revista sensacionalista Amazing Stories, realizadas por um artista chamado Frank Poe. Os empregados de Johnson Wax devem ter se sentido como se estivessem caminhando por uma dessas utopias populares de Poe, pintadas com aerógrafo. O edifício de Wright parecia ter sido desenhado para gente vestida com togas brancas e sandálias de verniz. Hesitei no esboço de um avião de linha de propulsão a hélice, particularmente gigantesco. Uma só asa com um grosso e desproporcionado bumerangue, com janelas em lugares incomuns. Flechas indicadoras assinalavam a localização de uma grande sala de baile e de 2 pistas de squash. Estava datado de 1936. Essa coisa não poderia ter voado, não é? Olhei de Alta Downs. Oh, não! Completamente impossível. Mesmo com essas 12 gigantescas hélices, mas adoravam o seu aspecto. Oh, veja! De Nova York a Londres em 2 dias. Comida de primeira classe, camarotes privados, dançando jazz durante a noite. Os desenhistas eram então populares, vê. Tentavam dar ao público o que queriam. E o que queriam era o futuro. Estive em Burbank durante 3 dias tentando dotar de carisma um roqueiro realmente sombrio, quando recebi o pacote de Corren. É impossível fotografar o que não está lá, embora seja extremamente difícil e, consequentemente, um talento muito vendável. Embora eu não fosse precisamente o pior nisso, esse pobre tipo estava arruinando a credibilidade de minha Nikon. Eu fiquei deprimido, porque eu gosto de fazer bem o meu trabalho. Embora não deprimido de todo, pois me assegurei de receber o cheque pelo trabalho. E decidi me recuperar com a sublime artisticidade do encargo de Barry Watford. Corren tinha me enviado alguns livros de desenho dos anos 30, mais fotos de edifícios aerodinâmicos, e uma lista dos 50 exemplos favoritos de Alta Downs no estilo californiano. A fotografia de arquitetura pode requerer longas esperas. O edifício se converte em uma espécie de relógio de sol, enquanto se aguarda a que a sombra deslize para fora do detalhe que interessa, ou a que a massa e o equilíbrio da estrutura se revertem de certa maneira. Enquanto esperava, pensei na América de Alta Downs, quando capturei um pouco dos edifícios fabris na lente do meu Hasselblad. Saíram com certo aspecto de sinistra dignidade totalitária, como os estádios que Albert Speer construiu para Hitler. Mas o resto era vulgar até a extenuação. Material efêmero tirado do inconsciente coletivo americano dos 30, que tendia principalmente a sobreviver em deprimentes ruas comerciais, junto a motéis poeirentos, lojas de colchão e pequenas revendas de carros usados. Decidi ir diretamente pelos postos de gasolina. E no auge da era Downs puseram Ming, o impiedoso, a cargo do desenho dos postos de gasolina da Califórnia, favorecendo o estilo arquitetônico de sua Mongólia natal. Atravessou a costa, erigindo plataformas de estuque para os seus canhões de raios. Muitos deles exibiam supérfluas torres centrais, rodeadas por um anel, cujos estranhos ressaltes de radiador, que eram a sua marca de estilo, fazia parecer que, se estivessem gerando poderosos estalos de cru entusiasmo tecnológico, se pudesse encontrar um interruptor que os conectasse. Fotografei um em São José, 1 hora antes que os bulldozers chegassem e atravessassem sua estrutura, que na realidade era feita de compensado, estuque e cimento barato. Pensa nisso, havia me dito Downs.
como em um tipo de América alternativa. Uns 80 anos que nunca existiram. Uma arquitetura de sonhos quebrados. E este era o meu marco mental, enquanto percorria as estações do seu compulsivo calvário arquitetônico em meu Toyota vermelho, sintonizando com sua imagem de uma sombra América que não foi, de fábricas da Coca-Cola como submarinos encalhados em salas de cinema de quinta categoria como templos de alguma seita perdida que tinha adorado os espelhos azuis e a geometria. E enquanto passeava por essas secretas ruínas, encontrei-me me perguntando o que os habitantes desse futuro perdido pensariam do mundo em que eu vivia. Os anos 30 sonhavam com o mármore branco, com esteiras cromadas, com cristal imortal e bronze resplandecente. Mas os foguetes das capas das revistas de Gernsback tinham caído uivando em Londres em plena noite. Depois da guerra, todo mundo tinha um carro, sem necessidade de asas, e as prometidas autoestradas para conduzi-lo por toda a terra. Por isso o próprio céu se obscureceu, e a fumaça dos escapamentos erudiu o mármore e sujou o cristal milagroso. E um dia, nos subúrbios de Bolinas, quando estava preparando tudo para fotografar um exemplo particularmente chamativo da arquitetura belicosa de Ming, atravessei uma fina membrana, uma membrana de probabilidade. Brandamente ultrapassei o limite e olhei para cima para ver uma coisa com 12 motores, como um gigantesco bumerangue, todo asas, subindo, zumindo caminho ao leste com a graça de um elefante. Tão baixo que podia ver os rebites de sua pálida e chapeada superfície e podia escutar, talvez, um eco de jazz. Contei a King, Merv King, jornalista independente com um extenso trabalho sobre pterodátilos do Texas, populares contatados por extraterrestres, medíocres monstros do Lago Ness e as 40 principais teorias conspiratórias do imaginário de massas americano. É bom, disse Keir, limpando as suas lentes polarizadas amareladas na ponta da camisa havaiana. Mas não é mental. Carece da genuína penugem. Mas eu vi, Mervyn. Estávamos deitados à beira de uma piscina, sob o brilhante sol do Arizona. Ele se encontrava em Tucson, procurando um grupo de funcionários aposentados de Las Vegas, cujo líder recebia mensagens deles por meio do seu forno de micro-ondas. Eu estava dirigindo durante toda a noite e estava sentindo isso. É óbvio que o fez. É óbvio que o viu. Tem lido minhas coisas? Não entendeste minha solução geral para o problema dos OVNIs? É simples. Claro como a água. A gente ajeitou cuidadosamente os olhos nos seus óculos no nariz aquilino e me apanhou com o seu melhor olhar de basilisco. Vê coisas. A gente vê essas coisas. E não há nada ali. Mas a gente vê de qualquer maneira. Certamente porque necessitamos. Tem lido Jung. Deveria saber o motivo. Em seu caso é tão óbvio. Admita que está pensando em arquitetura lascada, tendo fantasias. Olhe, eu estou certo de que você tomou sua parte de drogas, não é? Quantos sobreviveram à Califórnia dos 60 sem ter alucinações estranhas? Por exemplo, aquelas noites quando se descobriu que os exércitos completos de técnicos da Disney tinham sido empregados para produzir hologramas animados de hieróglifos egípcios em seu jeans, ou quando... Mas não é assim. É óbvio que não. Não se parecia absolutamente. Estava em um entorno de completa realidade, não é? Tudo normal. E de repente aparece o monstro, a mandala, o charuto de neon. Em seu caso, um gigantesco aeroplano a Tom Switch. Isso acontece o tempo todo. E você nem sequer está louco. Sabe disso, não é? Pescou uma cerveja de uma caixa de isopor que estava ao lado de sua espreguiçadeira. A semana passada mesmo, estive em Virgínia.
no Grayson County. Eu entrevistei uma garota de 15 anos que foi atacada por um cabezoso. Um o quê? Um cabeça de urso? A cabeça empalhada de um urso? Esse cabezoso, sabe? Ele estava flutuando por aí sozinho, em sua pequena bandeja voadora que se parecia com as calotas do Cad de colecionador que o primo Wayne tem. Ele tinha olhos vermelhos, brilhando como duas brasas, e antenas telescópicas de cromo que lhe saíam por detrás de suas orelhas. E atacou como? Não queria saber. Eu já sei que é muito impressionável. Era fria. Ele voltou a usar seu falso acento sulino e metálica. Fazia ruídos eletrônicos. Mas isso é o que era. A influência direta do subconsciente coletivo, meu amigo. Essa moça é uma bruxa. Não há lugar aqui para ela. Para que se possa funcionar nessa sociedade. Ela teria visto o diabo se não a tivessem educado com o homem biônico e todas essas reprises de Star Trek. Ela foi direcionada. Ela sabe o que aconteceu. Eu fui embora 10 minutos antes que os meninos dos OVNIs aparecessem com os seus polígrafos. Devia parecer decepcionado, pois ele deixou a cerveja com cuidado ao lado de seu isopor e se sentou. Se quiser uma explicação mais sofisticada, diria que se trata de um fantasma semiótico. Todas essas histórias de contatados, por exemplo, estão montadas sobre um tipo de imaginário de ficção científica que impregna na nossa cultura. Poderia admitir extraterrestres, mas não extraterrestres que se parecem com os das histórias em quadrinhos dos anos 50. Há fantasmas semióticos, fragmentos do imaginário cultural profundo que despertam e tomam vida própria. Como as aeronaves de Verne e que esses velhos granjeiros do Kansas viam o tempo todo. Mas o que você viu foi um tipo diferente de fantasma. Isso é tudo. Esse avião fez parte alguma vez do subconsciente de massas. De alguma maneira você o recolheu. O importante é não se preocupar muito. Mesmo assim, preocupei-me. Kim penteou seu cabelo loiro com entradas e saiu para ouvir o que eles tinham a dizer ultimamente na frequência do radar. Fechei as cortinas de minha habitação e deitei na escuridão do ar-condicionado funcionando para seguir me preocupando. Ainda estava me preocupando quando despertei. Kim tinha deixado uma nota em minha porta. Voava para o norte em um avião fretado para comprovar um rumor a respeito da mutilação de gado. Os mutes, ele os chamava. Outra de suas especialidades jornalísticas. Fui comer, tomei um banho, tomei uma pastilha para emagrecer meio esbugalhada, que tinha rolado por meu estojo de barbear durante 3 anos, e dirigi de volta a Los Angeles. A velocidade limitava a minha visão do túnel formado pelos focos dianteiros do meu Toyota. O corpo podia conduzir, disse a mim mesmo, enquanto a mente aguentasse. Aguentasse e se separasse da estranha visão periférica, alterada pelas anfetaminas e pela exaustão. A vegetação espectral e luminosa, que cresce na extremidade do olhar da mente ao longo das autoestradas alta noite. Mas a mente tem suas próprias ideias. E a opinião de Kim sobre o que já pensava como minha visão girava interminavelmente em minha cabeça em uma curta órbita circular. Fantasmas semióticos, fragmentos do sonho de massas, rodopiando ao vento de minha passagem. De alguma forma, esse ciclo de informação agravou o efeito da pílula emagrecedora, e a fugaz vegetação ao longo da estrada começou a tomar as cores das imagens infravermelhas de um satélite. Sementes fosforescentes que se desprendiam devido ao vento causado pelo Toyota. Então eu encostei. Em uma meia dúzia de latas de cerveja me lançaram uma piscada de boa noite quando apaguei os faróis. Perguntei-me que hora seria em Londres. E tentei imaginar, de Alta Downs, tomando o café da manhã, entre móveis aerodinâmicos cromados e livros sobre a cultura americana. As noites do deserto nesse país são enormes. A lua está mais perto. Olhei-a durante um longo tempo.
e decidi que Kim estava certo. O principal era não se preocupar. Diariamente, por todo o continente, gente muito mais normal que o que eu nunca aspirei a ser via pássaros gigantescos, pés grandes, refinarias de petróleo voadoras. Isso era o que lhe dava o trabalho e dinheiro a Kim. Porque eu deveria estar chateado por um fragmento da imaginação popular dos anos 30, que andava solto em bolinas? Decidi ir dormir com nada pior para me preocupar que as sementes cascáveis e os hippies canibais. A salvo entre o lixo da sarjeta do meu próprio contínuo familiar. Pela manhã me dirigia a Nogales e fotografaria os velhos bordéis. Algo que queria fazer há anos. A pílula de emagrecimento tinha deixado de me afetar. Uma luz me despertou. E as vozes então fizeram o mesmo. A luz vinha de algum lugar de trás de mim e gerava sombras mutáveis dentro do carro. As vozes eram serenas, impessoais. Um homem e uma mulher ocupados em uma conversação. O meu pescoço estava rígido e sentia os globos oculares roçar contra as pálpebras. Uma perna estava dormente, apertada contra o volante. Apalpei o bolso de minha camisa de trabalho, procurando os óculos, até que finalmente os encontrei. E então, olhei para trás e vi a cidade. Os livros dos anos 30 estavam no porta-malas. Em um deles havia esboços de uma cidade idealizada inspirada em metrópoles e things to come, mas mostravam tudo subindo para umas perfeitas nuvens de arquiteto, além de portos para zeppelins e torres de delirante neon. Essa cidade era um modelo em escala da que tinha minhas costas. Um capitel seguia outro como nos degraus de um resplandecente templo babilônico, subindo até a torre central de um templo dourado que estava rodeado pelos loucos anéis de radiador dos postos de gasolina. Podia-se ocultar o Empire State Building na menor dessas torres. Estradas de cristal se elevavam entre as pontas, atravessadas e envoltas por suaves formas prateadas, como gotas de mercúrio derramando-se. O ar estava abarrotado de naves, gigantescas asas voadoras, minúsculos objetos prateados em forma de flecha. Às vezes uma dessas rápidas formas prateadas se elevava graciosamente no ar e voava para cima para unir-se à dança. Dirigíveis de uma milha de comprimento, objetos em forma de libélula que pareciam helicópteros. Eu fechei os olhos com força e me voltei para o assento. E quando os abri, me esforcei em ver o velocímetro. O cinzeiro transbordando. Fechei-os. Psicose anfetamínica, disse a mim mesmo. Abri os olhos. O porta-luvas estava ali, assim como o pó e as bitucas esmagadas. Com muito cuidado, sem mover a cabeça, acendi os faróis. E então os vi. Eram loiros. Estavam ao lado do meu carro. Um abacate metálico com uma barbatana de tubarão saindo do centro de pneus negros arredondados, como os de um brinquedo de menino. Ele lhe rodeava com o seu braço pela cintura e gesticulava para a cidade. Ambos vestiam branco, roupas soltas, e as pernas descobertas e imaculadas sandálias brancas. Nenhum deles parecia perceber a luz dos meus faróis. Ele dizia algo em tom sábio e forte, e ela assentia. Repentinamente me aterrorizei. Aterrorizei-me de um modo completamente diferente. A lucidez tinha deixado de ser a questão. Saber que, em algum modo, a cidade que estava de trás era Tucson. Uma Tucson sonhada, vomitada pelo desejo coletivo de toda uma época. Mas isso era real, completamente real. Mas o casal que havia à minha frente vivia nela, e eles eram os que me aterrorizavam. Eram os meninos dos anos 80 que não foram de Alta Downs. Eram os herdeiros do sonho. Eram brancos, loiros, e provavelmente tinham olhos azuis. E eram americanos. De Alta havia dito que o futuro tinha chegado primeiro à América, mas que finalmente a tinha ultrapassado. Mas não aqui, no coração do sonho. Aqui tínhamos progredido mais e mais, e dentro de uma lógica onírica que não sabia nada da poluição,
das reservas ilimitadas de combustível fóssil, de guerras estrangeiras que era possível perder. Eram superficiais, felizes e claramente satisfeitos consigo mesmos e com o mundo. E no seu sonho, este era o seu mundo. E de trás de mim a cidade iluminada. Os refletores percorriam o céu pelo simples prazer de fazê-lo. E os imaginei enchendo praças de mármore branco, de ordem e alerta, e seus claros olhos brilhando entusiasmados por ruas completamente iluminadas e cheias de carros prateados. Tudo tinha o sinistro sabor da propaganda das juventudes hitlerianas. Pus o carro em marcha e conduzi para adiante, devagar, até que o para-choque esteve a 1 metro deles. Ainda não tinham me visto. Baixei a vidraça e escutei o que o homem dizia. Suas palavras tinham o falso e o vazio brilho dos folhetos de câmaras de comércio, e soube que ele acreditava nelas absolutamente. John, ouvi a mulher dizer, esquecemos de tomar nossas pastilhas de alimentação. E com um clique tirou 2 pastilhas brilhantes de um pequeno recipiente em seu cinturão, passando uma para ele. Eu voltei à estrada e dirigi a Los Angeles, estremecendo e sacudindo a cabeça. Telefonei a Kim de um posto de gasolina. Um novo, de um medíocre estilo hispano-moderno. Ele havia retornado de uma expedição e não parecia que a chamada o incomodasse. Isso sim, é muito estranho. Tentou tirar alguma foto? Não é que vá dar certo, mas acrescenta certo toque intrigante à sua história, o de não ter fotos que saíssem. Mas o que eu devo fazer? Assista bastante televisão, especialmente disputas e novelas. Vá ver filmes pornôs. Viu o nazista Love Motel? Passa aqui na TV a cabo, realmente horrível, justo o que você precisa. Do que ele estava falando? Para de gritar e me escute. Eu estou lhe contando um segredo profissional. Os meios de massa, realmente maus, podem exorcizar seus fantasmas semióticos. Tente! O que você tem a perder? Então ele se despediu, alegando uma entrevista com os eleitos cedo na manhã seguinte. Com quem? Esses senhores de Las Vegas, os do micro-ondas. Eu considerei telefonar a cobrar para Londres, chamar Cohen na Barry's Watford e contar a ele que o seu fotógrafo fazendo uma reserva para uma temporada prolongada na dimensão desconhecida. Enfim, eu deixei uma máquina me preparar uma xícara realmente impossível de café preto e reembarquei no Toyota para a puxada a Los Angeles. Los Angeles foi uma má ideia. Estive ali por 2 semanas. Era o país primitivo de Downs. Ali havia muitos fragmentos do sonho me aguardando para me assaltar. Quase bati o carro no estreitamento de uma saída, perto da Disneylândia, onde a estrada se dobrou, como um origami, e me deixou patinando através de uma dúzia de mini-pistas de sibilantes gotas cromadas com barbatanas de tubarão. E ainda pior, Hollywood estava cheia de gente que se parecia muito com o casal que eu tinha visto no Arizona. Contratei um diretor italiano que estava a ponto de partir e me tentava ganhar um pouco de dinheiro até que chegasse seu navio com trabalhos de revelação e instalando pisos nas bordas das piscinas. Ele revelou todos os negativos que tinha acumulado para o trabalho de Downs. Eu não quis dar uma olhada no material. Leonardo não pareceu se importar, e quando terminou, comprovei as cópias, passando-as toda à pressa, como se fossem um baralho, e mandei-as por correio aéreo a Londres. Então tomei um táxi para ir ao cinema onde passava Nazista Love Motel, mantendo os olhos fechados durante todo o trajeto. Cohen me enviou um telegrama de felicitação a São Francisco uma semana depois. De alta adorou as fotos. Ele admirava o modo que eu havia me submerso nisso e esperava voltar a trabalhar comigo em breve. E nessa tarde eu vi uma asa voadora sobre Castor Street. Mas havia algo tênue nela, como se estivesse ali só pela metade. Corri para o quiosque mais próximo e comprei tudo o que pude sobre a crise do petróleo e os riscos da energia nuclear. Acabei decidindo comprar um bilhete de avião para Nova York. Que mundo horrível em que vivemos, não é? O proprietário do quiosque era um negro alto,
magro com dentes danificados e uma evidente peruca. Eu assenti, revistando os bolsos do jeans em busca de troco, ansioso por encontrar um banco de praça onde pudesse afundar nas duras evidências da quase distopia humana em que vivemos. Mas poderia ser pior, não é? Certamente, afirmei. Ou ainda pior, poderia ser perfeito. Ele me observou enquanto eu desaparecia pela rua, com o meu pequeno pacote de catástrofe condensada. Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro, esse é o canal Conta um Conto. Inscreva-se, faça parte desse seu like, comente. É muito importante pra gente esse vínculo que você tem com o canal, pois ele faz cada vez mais a literatura chegar a quem precisa. Vamos falar aqui do conto, que conto estranho, não acharam? Então esse narrador é meio esquisito, né? Ele tira fotos para sobreviver, isso é uma das características do cyberpunk, personagens que estão na falência ali, ou eles fazem aquele trabalho, ou eles não sobrevivem, e às vezes ele tem que optar pelo ruim e o pior ainda. Isso é uma característica. Foi disseminado grandemente nos anos 80, porém, essas características de cibernético, futuro, aliado a dificuldades financeiras, a desigualdade, vem de muito antes, e ainda tem filmes aí dos anos 20 que já falam dessa análise futurística. Aqui ele faz uma crítica a essa parcela da sociedade aí, esse momento da sociedade, anos 20, anos 30, que considerava que o futuro seria perfeito. E o que é perfeito? Ele fala até aqui de cristais, estradas de cristais, um negócio assim, não é verdade? Como seria a sociedade da época em que ele escreve o conto, nos anos 80, comecinho dos anos 80, se essa sociedade dos anos 30 tivesse razão, se tudo fosse perfeito mesmo, bonitinho, plastificado, né, como ocorreu no sonho que ele teve, né? Ele parou o carro para dormir e quando acordou, as cidades estavam todas transformadas naquilo que ele temia, que era uma visão errônea do futuro, não é verdade? Porque no cyberpunk a ideia dos escritores geralmente é essa, de que o futuro não é essa bala de goma gostosa que eles dizem, né, no Star Wars, por exemplo, que é tudo perfeitinho, tem finais felizes, tudo, né, a justiça prevalece, né? Não, no cyberpunk o negócio não termina tão bem assim e o futuro não é tão promissor, por conta do que eles já observam no dia a dia atual, com grandes corporações tomando conta de tudo e cada vez mais tecnológico e cada vez mais sufocante, opressor, ok? Então ele faz nesse conto uma crítica, né? Tanto que termina o conto ele ali no quiosque falando com o vendedor fala, que mundo horrível em que vivemos, não é? Mas poderia ser muito pior, não é verdade? E o narrador fala, certamente, ou ainda pior, poderia ser perfeito. Perfeito como? Qual é a ideia do perfeito aqui? Né? É justamente se fosse concretizado todos os sonhos que os americanos, os jovens, como ele fala até aqui, os jovens hitleristas tivessem colocado em prática realmente esse sonho que eles tinham de um futuro perfeito. Qual é o futuro perfeito na mente deles? Algo plastificado, algo completamente excludente, onde muitas parcelas da sociedade não teriam vingado, ok? E aí você vai ter que ler outras obras, né? Refletir sobre essa ideia, né? Ainda bem que não deu certo. A prova disso é a própria história, né? Com a Segunda Guerra Mundial veio quebrando toda essa ideia de que o futuro seria algo fantástico, a tecnologia iria ajudar a sociedade e não ajudou, né? Ajudou em muitas formas, sim, né? Na medicina, na forma da gente compreender o mundo, mas também com aviões soltando bombas nucleares do céu, ok? E ele, inclusive, faz algumas alusões a isso, não é verdade? Quando ele está lá em Londres, tudo bem? Então, é um conto difícil, eu errei muito na leitura, tive que fazer vários cortes na edição, então demorou muito, já estou aqui gravando há quase 2 horas, mas valeu a pena, porque promoveu uma reflexão interessante. Você gosta de cyberpunk, dessa cultura pop dos anos 80, essa coisa meio futurística, e a estética, né? Essas coisas cheias de cores. Você acha que vai voltar isso? Eu acho que cada vez que
a realidade for se aproximando da ficção científica, vai se tornando mais interessante a situação, não acham? Porque realmente antes era muito distópico, um negócio muito fora da realidade do que a gente vive. Mas, olha 2020 como é que tá. Olha a loucura. Aí quando você pega um texto de uma menina falando, porque 2020 vai ter uma pandemia, não sei o quê, aí todo mundo fica, nossa, que incrível, ela preveu, não é previsão isso. Não é que a fantasia tá chegando perto do real. É o real que está chegando perto da fantasia. Cada vez mais nós vamos nos aproximando de realidades inimagináveis. Ou pior, imagináveis. Dentro desses livros malucos aí que a gente vê, né? Então, pega os filmes dos anos 90, aqueles com o Schwarzenegger, que ele vive no futuro, aquele do Stallone, né, com a Sandra Bullock, eu esqueci o nome desse filme, vocês vão comentar aí. Gente, daqui a pouco a gente está chegando nessa vibe aí, maluquice aí, então é interessante essa leitura. Eu estava ouvindo o Necromancer. Eu estava ouvindo, o nome dele é o Bardo Pixelizado. Ele faz audiobooks também, mas ele com certeza trabalha muito mais artesanalmente aí, porque ele fez as vozes muito bem feitas. Eu gostei muito do trabalho dele. Então, o Bardo Pixelizado, né? Eu estava ouvindo ele narrar o Neuromancer. Interessante, viu, rapaz? Eu vou acompanhar do mesmo jeito que me acompanham aqui. Eu vou acompanhá-lo também na condução desse livro aí do William Gibson. E é isso, pessoal.